Muito obrigado, minha irmã. É sobre esse Jesus que eu pretendo também falar nesta noite, firmado na palavra do Senhor. Boa noite a todos os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando como tem feito até aqui. Vamos ler um texto da palavra de Deus, depois vamos orar e expor essa palavra da forma como o Espírito Santo nos tem orientado e nos orientará. O texto é Marcos, capítulo 1, de 21 a 28. Vamos ler esse texto responsivamente para que os irmãos participem dessa leitura. Marcos, capítulo 1, versos 21 a 28. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não os escribas. Continue, irmãos. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos juntos, então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Ó Deus, Deus poderoso, misericordioso, perdoador, estamos diante da Tua palavra, Pai, debruçados sobre ela, pedindo-te que tenhas misericórdia de nós, que Tu nos fales profundamente ao coração nesta noite, que Tu abras os nossos olhos espirituais para contemplarmos as maravilhas da Tua lei e podermos, ó Deus, crescer mais e mais na fé, na confiança, na dependência do Senhor, para sermos Teus discípulos fiéis aqui na terra. Faz isto por nós e abençoa este povo que aqui se encontra, no nome de Jesus. Amém. O poder de Jesus para libertar. Jesus está preocupado com a nossa vida, a vida de cristãos, em todas as esferas, em todas as áreas. E Ele sabe que há um inimigo que ronda as pessoas, e aqueles que não estão firmados no Senhor, sem dúvida alguma, se tornam presas fáceis desse arqui-inimigo. É por isso que o próprio Jesus já orou por nós, na oração sacerdotal, lá no capítulo 17, como lemos alguns versículos de 1 a 8. Pouco mais adiante, Jesus intercede por nós, pela sua igreja, pelo seu povo, dizendo, insistindo, falando com o Pai: não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Irmãos, nós não podemos nos livrar desta incumbência, desta responsabilidade, desta vocação e missão de proclamar o Evangelho a toda gente que passa por nosso caminho. Somos sal e luz, somos pregoeiros da palavra de Deus, não precisamos ser pastores para fazer isso. Por onde você passa, você é uma luz que brilha
e às vezes uma palavra sua em confiança, na dependência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode ser alguma coisa que sirva para libertar aqueles que estão escravizados pelo inimigo. O Evangelho de Marcos foi escrito antes de Mateus, Lucas e João. E Marcos é considerado, junto com Lucas e Mateus, os evangelhos sinóticos, porque tratam da vida e do ministério de Jesus sob uma mesma perspectiva, o mesmo ângulo. João, por sua vez, já começa o seu evangelho declarando: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Evangelho de Marcos não se apresenta como uma biografia de Jesus propriamente. Seu tema central é apresentar Jesus além do Mestre, que ensina com poder e autoridade as verdades divinas, também como um operador de milagres. Ele é apresentado assim como profeta, como Messias, trazendo a todos nós a esperança, certeza de vida eterna, porque ele veio a este mundo exatamente enviado do Pai para nossa redenção eterna, por meio da sua cruz e ressurreição. Os estudiosos da Bíblia dizem que cerca de 20% de toda a narrativa de Marcos está centrada na chamada Semana da Paixão. Olha a preocupação deste escritor do Evangelho de Marcos. E nós poderíamos afirmar, em primeiro lugar, que é nessa grandiosa história do triunfo de Jesus sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, que se fundamenta o cristianismo. O nosso cristianismo, como nós o confessamos, como nós o declaramos e como nós devemos vivê-lo, e como expresso claramente na palavra de Deus. Interessante, irmãos, é que Jesus dá início ao seu ministério terreno logo depois de João Batista. Todos sabemos que ele foi preso, que ele foi morto de uma maneira estúpida, grosseira, pelos incrédulos, inimigos da fé naquele tempo. Mas antes de tudo isso, Jesus pediu a João que o batizasse ali no Rio Jordão. E Jesus foi batizado por ele. Em seguida, Jesus foi ao deserto e ali foi tentado por Satanás, fato que todos nós conhecemos sobejamente. Caminhando em seguida pelo mar da Galileia, ele convocou seus primeiros discípulos, Simão Pedro e André, que estavam ali na praia pescando, e depois Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Marcos nos relata que eles entraram na cidade de Cafarnaum e foram à sinagoga no sábado. E Jesus começou a ensinar. Jesus fez de Cafarnaum propriamente o seu quartel-general, desde que foi expulso de Nazaré. Cafarnaum era uma aldeia pequena, mas importante, era uma aldeia de pescadores. A sinagoga era o local da leitura da lei. Sinagoga significa reunião, mas significa também o local onde se lia o Antigo Testamento, a lei de Deus. E quando Jesus começou a ensinar ali naquela sinagoga, todos ficaram impressionados, admirados, estupefactos
com o conhecimento de Jesus, com seu poder e com a autoridade que ele demonstrava quando expunha a palavra do Senhor. O verso 21 declara que o povo se maravilhava com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas, que apenas liam a lei e nem a cumpriam totalmente. O propósito fundamental, queridos, do ministério de Jesus era ensinar. Mais do que realizar milagres, mais do que expulsar demônios. Essas eram ações que iam surgindo no meio do seu ministério e o acompanhavam para confirmar o seu poder, o poder da presença do Pai com ele, conforme o verso 15 desse texto que lemos, capítulo 2:1, e outros textos de Marcos, que, se vocês lerem, vão perceber esta verdade. E foi nesta hora, quando ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum, que foi interrompido por um homem com espírito maligno aos gritos. Aquele homem não resistiu à presença de Jesus, e quando se deparou com a figura do Mestre Divino, o Filho de Deus, ele foi tão impactado que aos gritos fez essa pergunta: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? E ele, em seguida, faz essa declaração que é um testemunho daquilo que o Senhor era. Bem sei que és o Santo de Deus. Está no versículo 24. Um comentarista do Evangelho declara que o ato de chamar Jesus o Santo de Deus pode revelar, em certo sentido, a tentativa daquele demônio de exercer algum poder sobre Jesus diante daquela multidão. Ele queria tirar alguma vantagem desse encontro com Jesus. Que pretensão boba! Quem pode se comparar ao poder de Jesus? Quem pode, neste mundo, ou em qualquer mundo, confrontar o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por isso, Jesus não fez barulho nenhum, simplesmente fez uma declaração com todo o poder divinal que o caracterizava e o caracteriza. Ele ordena ao espírito imundo: cala-te e saia deste homem. E o homem foi libertado. Amém, queridos? Esse é nosso Mestre, esse é nosso Senhor, esse é o Filho de Deus, aquele que tem poder sobre todos os poderes deste mundo. E esta é a glória que nós temos que dar ao Senhor, porque nós vivemos num mundo adverso, num mundo perverso, num mundo inimigo, num mundo que quer destruir o povo de Deus para impedir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O fato, irmãos, é que aquele homem foi libertado de imediato e a fama de Jesus correu por toda parte. Mas há um detalhe: Jesus não estava interessado em fama nenhuma. Jesus não estava preocupado com o que as pessoas achavam a respeito dele. O compromisso de Jesus era com o Pai. Deve ser o nosso compromisso. É com o Senhor. E sendo abençoados pela intercessão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus veio não para ter fama, nem para ser aplaudido neste mundo. Ele veio libertar as pessoas da escravidão do pecado e de Satanás para se tornarem discípulos fiéis do Senhor Jesus. Esta é a missão de Jesus. E é impressionante como esta missão é descrita lá atrás. 750 anos antes de Jesus nascer, o profeta messiânico Isaías já profetizara a respeito dele, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
O homem nem tinha nascido, já estava falando do seu futuro, daquilo que aconteceria com ele no seu ministério aqui na terra. Que coisa maravilhosa! Isaías continua interpretando o Senhor Jesus que haveria de nascer, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de um pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para sua glória. Amém, queridos? Aquilo que foi profetizado lá aconteceu literalmente aqui, há pouco mais de 2000 anos. Esta continua sendo a missão de Jesus e o seu convite a todos os que querem segui-lo e receber a bênção da salvação, a bênção que vem dos céus pelo poder de Jesus. O evangelista João, no capítulo 8 de seu evangelho, narra o fato daqueles judeus que se propuseram a seguir Jesus. E os irmãos conhecem sobejamente esse fato. Mas quando Jesus disse a verdade para eles, se vocês crerem na verdade e se vocês quiserem ser os meus discípulos, permanecendo na minha palavra, vocês serão meus discípulos verdadeiros. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aqueles homens se revoltaram tremendamente contra Jesus e responderam ao mestre divino: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Que memória curta daqueles fariseus. Eles se esqueceram de conveniência, que eles tinham sido subjugados por alguns povos e eles não queriam relembrar a história. Por causa do orgulho, eles nem admitiram que estiveram sob o jugo dos egípcios, dos babilônios, dos sírios, dos gregos e agora dos romanos. Rejeitaram ser libertos pelo poder e amor de Jesus Cristo dos seus pecados, da condenação eterna, porque eram escravos do pecado e queriam permanecer sendo escravos do pecado. Meus irmãos, que estupidez espiritual. Mas nós temos que confessar que às vezes o orgulho que aqueles homens tiveram, a soberba que caracterizou aqueles homens, a vaidade humana, tantas vezes também nos impedem a nós de reconhecer nossos erros, nossos pecados e fraquezas, e assim perdemos muitas bênçãos do Senhor. É triste, mas é verdade. Aqueles homens não quiseram reconhecer que Jesus Cristo era a verdade. O ministério de Jesus se caracterizou por essas 3 palavras básicas, fundamentais, de um valor incomensurável: conhecimento, verdade e libertação.
Nosso tema é o poder de Jesus para libertar. E como ele libertou aquele homem que tinha uma casta de demônios, ele pode libertar hoje qualquer pessoa sob qualquer agente escravizador, se nós crermos no seu poder. Por quê? Só a verdade, que é Jesus Cristo, tem o poder de libertar o ser humano e de nos libertar para sermos melhores discípulos do Senhor. Impressionante que aqueles fariseus que rejeitaram Jesus estavam tão cegos que blasfemaram contra o próprio Filho de Deus, dizendo lá em João 8, agora estamos certos, diziam eles, de que tens demônio. Que blasfêmia terrível aqueles homens estavam lançando sobre Jesus. Agora nós estamos certos de que tens demônio. A certeza deles vinha do patriarca dos demônios, sem dúvida alguma. E por isso eles rejeitaram a libertação que Cristo Jesus lhes oferecera. Irmãos, aquele diálogo terrível terminou com os fariseus pegando pedras para atirarem Jesus, mas Jesus se ocultou. Ele sempre fugia na hora certa e milagrosamente saiu do templo ileso. Verso 59 de João 8. Mas não antes de declarar que ele sim, aqueles fariseus, aqueles judeus fariseus, é que estavam seguindo a Satanás, porque eles eram filhos de Satanás, estavam rejeitando se tornarem filhos de Deus, libertados da escravidão do pecado. Isto nos leva a dizer, queridos, que não basta dizer que nós queremos seguir Jesus. Eles queriam seguir Jesus. Não basta ser nascido num lar evangélico. Não basta. Não basta nem dar profissão de fé se alguém não passou pelo novo nascimento, por uma conversão, assim como Nicodemos passou com a autoridade de Jesus sobre ele. Importa-vos nascer de novo. Não basta dizer que nós somos evangélicos. O que nós temos que fazer, queridos, é conhecer a Jesus como o caminho, a verdade e a vida. O que temos de fazer é andar com Ele, ter uma experiência profunda com Ele a cada dia, é amá-lo de todo o coração e ser fiel ao nosso Senhor em todas as circunstâncias da vida, não só nos momentos bons e agradáveis da nossa existência terrena. Nós precisamos permanecer firmados em Sua palavra, que é a verdade. E não deixe que esse texto se torne comum para vocês, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não deixe, faça disso uma experiência com Deus. Conheça a verdade, conheça o Senhor Jesus, porque Ele já veio a nós, já veio a você, Ele quer resgatá-lo, Ele quer resgatá-la. Então, devemos abrir o nosso coração a Ele de par em par e recebê-lo para que Ele seja o Senhor completo da nossa vida e nós possamos ter uma vida real, abundante e eterna. No mundo sem Deus, a verdade não passa de uma fórmula filosófica ou científica, conforme querem os incrédulos. Vivemos num mundo, queridos, onde há muitas verdades. Vocês já viram as pessoas dizendo: eu tenho a minha verdade, eu não preciso saber da verdade de ninguém.
E essas verdades são verdades entre aspas. A verdade não é propriedade de ninguém. A verdade é Deus. A verdade é Jesus Cristo. Ela vem de Deus, diretamente ao nosso coração. Nós não somos donos de verdade alguma. A verdade não pode ser relativizada por circunstâncias ou por qualquer doutrina humana ou filosofia humana. A verdade é absoluta, porque ela vem de Deus. Jesus declarou alto e bom som: eu sou o caminho. Vamos repetir: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você só chega ao Pai tendo essa verdade no seu coração, que é Jesus Cristo. E Ele é o nosso intercessor, é nosso intermediário. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para que seus discípulos não tivessem dúvida alguma, o Senhor Jesus repetia esta verdade diante deles. Agora, concluindo, queridos, eu quero dizer uma coisa bem pastoral, bem pessoal. Espírito maligno ou demônio não é distúrbio psicológico, como querem alguns. Não é doença mental. Espírito demoníaco é espírito maligno. É diferente de qualquer tipo de doença psicológica. O Novo Testamento e principalmente os Evangelhos narram vários fatos que atestam essa verdade. E espíritos malignos sempre povoaram a história da humanidade. E hoje continuam por aí infernizando a vida de muitas pessoas. Agora, que verdade gloriosa! Crente verdadeiro em Cristo Jesus. Não tem lugar no seu coração para espírito maligno, porque ele é dominado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando o nosso coração, queridos, está cheio de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não há lugar para o inimigo de nossas almas, não há lugar para mais nada. E é pelo conhecimento da verdade que nós somos livres, completamente livres, para amar e servir a Deus, servir a nossos irmãos e o nosso próximo. Que Deus assim seja louvado. Amém.